Sim, 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 eu sei que o tema de hoje te despertou e de alguma forma te trouxe aqui. Talvez até mesmo por curiosidade, mas eu vou pedir a você, evidente, eu vou pedir alguns minutinhos para que você do outro lado entenda o meu ponto de vista sem que você se ofenda, por gentileza, cara. Eu quero que você tenha a cabeça e não se ofenda com opiniões, porque o tema de hoje está pesado e completamente eletrizante. Mas é o seguinte, cara, infelizmente o Deus bíblico que te ofereceram e que você aceitou, esse mesmo Deus apresenta problemas seríssimos. Eu vou te contar por que desses problemas. Mas faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto, te conto tudo e te mostro tudo, até mesmo os meus porquês, logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra, um privilégio muito grande receber você aqui. Você que vem de todas as partes do Brasil, do norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, muito obrigado pela sua presença. Agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e me sinto um privilegiado por você que está aqui me dando a sua atenção, inclinando os seus ouvidos para ouvir a palavra de hoje, tá ok? Bom, o que eu quero é agradecer aqui logo de antemão. Eu sempre faço isso porque eu acho que esse grupo seleto de pessoas são elas que confiabilizam, credibilizam e criam uma ponte poderosíssima para a minha mensagem. São os meus membros. Muito obrigado a você que é membro do canal, cara. Mas muito obrigado mesmo pela força que você traz, pela força que você dá ao nosso canal. A você que ainda não é membro, Jason, eu não sou membro do teu canal, como é que eu faço para te ajudar, cara? Por gentileza, se torna membro agora do nosso canal. Nos dá uma força, nos ajuda, nos fortalece. Nós estamos 3 anos ininterruptos aqui no canal Além da Fé, trabalhando dia, tarde, noite e madrugada para que a mensagem de fortalecimento, de conscientização possa chegar em mais lares e em mais corações. Então eu preciso de você do outro lado para nos ajudar. Outra coisa, presta bem atenção, olha só, gente, é sério. O livro do Jason, muitas pessoas perguntam, Jason, e o livro saiu? Cara, o livro está prontíssimo. O livro está todo pronto, não tem mais nada para fazer nele, exceto imprimir o livro. Só que assim, o valor que eu consegui até agora para poder fazer a impressão, e o valor da impressão está no valor de R$18.900. E eu confesso a você que eu estou querendo fazer o livro físico. Eu quero fazer o livro físico e vou fazer o EPUB dele também. Isso quer dizer que eu vou fazer o livro digital também. Vão ter as duas versões desse livro, porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vida. Isso aqui é apenas um livro exemplar, tá certo? Um livro que eu estou mostrando para você aleatoriamente. Mas se você do outro lado puder, Jason, como é que eu faço para te ajudar? Cara, por gentileza, dá uma força para nós, para que nós possamos fazer este livro, tá certo? Bom, vamos para o assunto de hoje, porque eu espero muito mesmo, cara, que você do outro lado possa pegar a sua Bíblia e que você possa se conscientizar do que eu tô falando para você. Quando a gente fala assim, o fracasso de Deus, será que é o fracasso de Deus ou é o fracasso do Deus bíblico? Primeiro, eu não conheço nenhum outro Deus para dizer que é fracassado. Mas pelo menos esse aqui, que está nessas escrituras e que me apresentaram, e que um dia eu aceitei, que um dia eu me arrependi de meus supostos pecados, eu me rendi a essa coisa e acreditei nesse Deus. Hoje eu vejo que esse Deus aqui é um Deus completamente, totalmente, plenamente, profundamente fracassado. Aí você diz, Jason, peraí, calma aí. Como assim fracassado? Cara, eu fui pastor da igreja. Eu arrebanhei discípulos. Eu arrebanhei ovelhas. Eu preguei em diversos lugares. Eu estive em diversos ministérios. Eu fui missionário, conferencista. Eu trabalhei em missões. Eu fui evangelista. Sabe, participei de diversos eventos, conferências. Eu sei
exatamente do que eu estou falando para você. Esse livro é um livro fracassado. Ele conta a história de um Deus completamente fracassado. Agora, você diz, como é que você consegue me explicar isso? Eu vou explicar para você da seguinte forma, cara, preste atenção. A cruz, ou o madeiro, francamente falando com você, se nós levarmos a sério a história de Jesus de forma literal, irreal e não como um filho inventado, como um filho fabricado pelos cristãos para o Deus de Israel, então eu não vejo outra forma de ver a morte de Jesus senão como um fracasso de Deus. Deus fracassou. O Deus que desenharam para você e nos apresentaram é uma falsidade, Brasil. Para não dizer um Deus fraco. Para não chamar de um Deus incompetente. Porque tudo quanto esse Deus fez na Bíblia, ele fracassou. Ele fracassou no céu com Lúcifer, como alguns querem interpretar, por exemplo. Ele fracassou no Éden também. Ele fracassou lá no dilúvio. Fracassou no Êxodo. Fracassou também com a morte de Jesus na cruz. Porque nada aconteceu, continuamos do mesmo jeito. E eu vou confessar uma coisa para você do outro lado, cara. Eu penso, seriamente, quando eu leio a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, eu penso que os escritores dessas historinhas aqui, eu acredito que os escritores dessas historinhas, eles eram ateus, disfarçados de judeus, disfarçados de religiosos, porque eles nos mostram na cara dura o fracasso de Deus. E o povo não entende, o povo leigo não entende. Veja o que eles escreveram. Eles escreveram a confissão do fracasso e da incompetência do próprio Deus da seguinte forma. Olha o que está escrito, diz o seguinte: e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Eu particularmente, quando eu leio esse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 7, eu tenho para mim, eu tenho algo profundo, um sentimento dentro de mim de que essas pessoas que escreveram isso aqui, essa escrita, por exemplo, foi de um ateu, querendo nos dar uma dica de que o Deus de Israel é um fracasso, ou tão somente se trata de alguém que não fazia a menor ideia do que aconteceria com suas criaturas no futuro, porque ele fez tudo, ele achou tudo muito bom e depois ele olhou para as suas criaturas e desandou, como aquele menininho irritadinho. Ele resolveu quebrar todos os bonecos, todos os seus brinquedos, simplesmente porque ele ficou zangado. Aí ele se arrepende. Então, para mim, eu acredito que esses escritores eram ateus e queriam nos dar uma dica, queria dar uma dica para os seus futuros leitores, mas infelizmente essas ovelhas não tiveram mentalidade suficiente para entender essas coisas, de que o Deus de Israel é um fracasso. Não é somente o texto de Gênesis que mostra o fracasso de Deus, mostra Deus se arrependendo. Mostra Deus olhando para as coisas que ele fez, dizendo, caramba, que burrada que eu fiz, vou desfazer isso daqui. Se arrependendo, isso é sintoma de alguém que se arrepende. Aqui em Jeremias capítulo 15, versículo 6, diz o seguinte: tu me deixastes, diz o Senhor, voltastes para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Isso é o que o texto está dizendo aqui para você. Diante dessas coisas, muitos e muitos advogados pegam a palavra, passam à frente de Deus, passam à frente dos tradutores, e esses advogados de Deus, eles entram em cena dizendo que o texto não quer dizer que Deus se arrependeu, por mais que a gente leia isso. Por mais que os tradutores, por mais que os maiores especialistas em hebraico tenham traduzido a palavra dentro do seu contexto para arrependimento, mesmo assim, esses advogados, eles dizem que os tradutores estão errados, porque a palavra é lamentar ou ter compaixão. Cara, eu fico imaginando um Deus perfeitíssimo tendo que se lamentar por diversas vezes. A vida de Deus deve ser um tédio. Outra coisa, Brasil, se arrepender de algo é fazer uma coisa e depois ter que destruí-la. Isso é um sintoma de arrependimento. Você compreende isso? Independentemente se a palavra aqui é se arrepender ou não,
o ato de Deus em destruir a sua criatura mostra que ele se arrependeu de fato, como ocorreu lá no dilúvio. Quem está cansado, quem tem remorsos ou lamentos e compaixões não destrói, mas quem se arrepende retrocede. Quem se arrepende reformula. Quem se arrepende recicla, refaz, renova, destrói. Não temos, por exemplo, para onde correr diante de um texto desse. Então, Brasil, diante disso fica claríssimo que a expressão aqui, a palavra, eu quero dizer a palavra, arrependimento, ou se arrependeu, se arrependerá, de fato e de verdade, é aquela pessoa que não sabia do que estava fazendo, fez assim, fez uma coisa e disse, vamos ver no que vai dar. Pronto, e essa coisa não deu certo. E o cara olha e diz, eita, poxa, vou ter que destruir isso. Isso é arrependimento. É a vovó, é a titia que colocou o bolo lá no forno e depois ela olhou e viu que estava faltando ovo, faltando sal, faltando leite. E ela se arrependeu, destruiu tudo. Você compreende isso? Então, o ato de Deus fazer é que mostra o seu arrependimento. Mostra o seu sentimento de que realmente ele não sabia do que estava fazendo. É só você observar bem o caso do povo de Nínive. Isso mostra que Deus retrocedeu. Porque ele disse que faria algo e ele não fez esse algo. Veja, se um Deus onisciente diz que vai fazer, porque vai. Você compreende isso? Mas se ele não faz, isso mostra que ele não é onisciente, porque mostra que se arrependeu. Isso está escrito lá em Jonas, capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Eu pergunto, isso é o quê? Isso não é um sintoma de arrependimento? Quando eu digo para você, cara, ó, cuidado que eu vou te bater. E de repente alguém tem uma nova atitude, eu digo, cara, desculpa aí, foi mal. Eu não vou te bater não. Isso é um arrependimento. Isso não é lamentação. Isso não é compaixão, como os teólogos querem dizer que é. Porque quando você se lamenta, se fosse uma questão de lamentação, Deus simplesmente se lamentaria do dilúvio. Ele olharia e diria, não, poxa, cara, que isso, que povo perturbado, que povo difícil de lidar. Sabe, eu lamento por esse povo, eles estão errados, mas não destruiria. Você compreendeu isso ou não? Veja, compaixão, uma pessoa que tem compaixão, porque Deus não se arrependeu, ele teve excesso de compaixão. Peraí, como é que Deus teve excesso de compaixão e destruiu toda a criatura, até mesmo os animais? Que não fez nada contra ele. Nada. Isso quer dizer que ele fez uma justiça onde por causa de alguns todos pagaram. Inclusive as aves dos céus, inclusive vários animais, inclusive a vida no todo. Você entende a cabeça desse Deus? É uma cabeça de uma criança. E por mais que os teólogos venham aqui e digam que é o contrário, vai ter que passar por cima da Bíblia, meu irmão. Você, para dizer o contrário disso, tu tem que abrir as tuas pregas e cagar em cima desse livro aqui. Tu é macho o suficiente para tu cagar em cima desse livro? Se tu quiser mostrar diferente, tu caga em cima do livro. Caga em cima da palavra. Você não é o erudito? Não é você o neologista? Isso quer dizer o camarada que escreve o significado das palavras? Não é você que monta tudo? Não é você que sabe mais do que todos os tradutores de todos esses livros aqui, ó? É você que sabe de tudo. Você é o sabichão. Todos esses tradutores aqui que desenvolveram ao longo de décadas, de séculos e milênios, estão todos eles errados. Quem é que está certo? É você que é o sabichão. Não se arrependeu, está errado. O tradutor é o miserável, sem o Espírito Santo, ele não tem Deus, ele não tem Jesus. Ele é um ateu, ele é um herege, porque disse que Deus se arrependeu. Não. O texto está deixando claro na sua tradução para o português que Deus se arrependeu. Exceto se você tem o próprio Deus para vir falar comigo e dizer, eu sou Deus, estou aqui com o meu representante aqui na terra, fulano de tal, em pleno século, em pleno ano 24,
2024, em pleno século 21, para dizer que a mensagem bíblica não é se arrepender. Foi mal. Desculpa aí, Jason. Aí tudo bem. Aí eu vou aceitar o pedido de desculpa e vou pensar de uma maneira completamente diferente. Veja que aqui em Crônicas temos outro texto. Nós percebemos dois comportamentos de Deus nesse texto. Um de pena e o outro de arrependimento. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, diz o seguinte: e Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Orná, o Jebuseu. Agora eu venho para você e pergunto: o que foi que Deus teve aqui? Fala para mim. Deus olhou, viu o anjo destruindo tudo, acabando com tudo. E Deus olhou e teve compaixão. Aí aqui, de fato e de verdade, nós temos dois sentimentos: o de compaixão e o de arrependimento. Porque Deus se arrependeu daquele mal por causa da proporcionalidade. Deus veio com ira, quer dizer, um Deus perfeito e bondoso que se ira. Um Deus que tem raiva. Um Deus que tem vingança. Um Deus que se troca com os seres humanos frágeis e batalha com eles. Quer dizer, Deus é tão desonesto que ao invés de ele tratar com alguém de peso da capacidade dele, arrumar um Deus tão poderoso quanto para eles brigarem, não. Ele vem disputar com a gente. E ele se incomoda, ele fica todo emperiquitado, porque a gente não obedece da maneira como ele quer. Aí ele briga conosco. Como? Mandando morte, destruição. Você imagine que os dois irmãos, Minotauro e Minotouro, os dois, eles pegam uma criança recém-nascida e eles dois querem brigar com essa criança. Os dois, lutadores de UFC, consagrados por vários cinturões, especialistas em briga, tanto de rua como profissional, e eles querem se trocar, os dois, brigando ao mesmo tempo contra uma criancinha. Você imagina Deus agora olhando para o mal que ele fez de seu destruidor. Tá bom. Doeu aqui agora, viu? Caralho! Tu fizesse mais do que eu pensei, cara! Rapaz, tu quase destruiu tudo. Para, basta. Tá bom. Tira a mão. E o anjo tirou a mão. Tá bom, senhor. O senhor pediu pra tirar a mão e acabar com aquelas crianças ali agora. Não, tá bom. Isso é o quê? Arrependimento. Isso é um sentimento de compaixão. Isso é Deus olhando para a situação que ele está vendo. Eu fico me imaginando como que um Deus... Que isso, cara? Eu fico imaginando como um Deus é capaz de se trocar com seres humanos finitos, limitados, frágeis, mortais e sem o menor conhecimento de vida. Isso para mim, cara, e só por aí, para mim já é um Deus completamente indigno. É indigno. É desproporcionalíssimo. Isso é muito injusto. Um Deus matar seres humanos. É desproporcional. É Minotauro e Minotouro esbofeteando a cabeça de uma criança que não tem nem peso para se defender. Não sabe nem por onde começar. Uma criança que nem reflexos tem. Isso é injusto. Os autores que escreveram essa Bíblia aqui são ateus. Eles são ateus. Eles estão mostrando isso na cara para vocês, na cara dura. Os escribas que escreveram isso daqui não acreditavam em Deus. Eles estão mostrando, olha, isso daqui, leitor, olha o que Deus fez. Mas você não tem discernimento.
É uma pena. Você não tem discernimento porque você é um crente. Você tem uma tampeira aqui que não pode olhar para a direita. Você tem outra aqui que não pode olhar para a esquerda. Olha somente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Não se incline para lá e não se incline para cá. Olhe somente para Jesus, tapado, fechado. Feche-se com Jesus. Seja o fechamento de Jesus. Porque se você olhar para cá, você vai ver coisas. Aí você vai duvidar da gente. Não vai dar para duvidar da gente. Você compreende isso, meu irmão? É dessa forma. Então, meus amados e minhas amadas, permita-me, por gentileza, falar isso para vocês. Quando a gente lê, por exemplo, aqui o Alice McGrath, a gente olha e diz assim, poxa, esse aqui, ele está falando sobre a questão de Deus não ter se arrependido. Deus não se arrependeu. Então, peraí, calma aí. Não se arrependeu. Então, os tradutores estão errados. Então, quer dizer que o fato de Deus ter destruído, isso quer dizer que Deus mostra que teve compaixão? Mas peraí, ele teve compaixão. Jason, o texto se arrepender não quer dizer que Deus se arrependeu. Quer dizer, eu estou lendo uma coisa, é branco, mas não é branco. É preto, mas não é preto. É pedra, mas não é pedra. É pau, mas não é pau. Tá bom, tudo bem. O que Deus teve ali? Deus teve uma misericórdia. Quer dizer que Deus teve misericórdia, mas ele matou todo mundo. Então não foi misericórdia. Não, Deus se lamentou. Mas espera aí, se lamentar não é o mesmo de se arrepender. Mas por que então ele destruiu tudo? Se lamentou, é uma lamentação. Mas teve compaixão de Jesus. O texto está dizendo que teve compaixão. Não, peraí. Ele está falando de arrependimento mesmo. Esse é o contexto. Aceita que dói mesmo. 1 Samuel. Vamos para 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. O texto deixa claro que Deus não se lamentou. O texto deixa claro que Deus não se entristeceu e nem teve excesso de compaixão, mas que se arrependeu. Isso quer dizer, Deus fracassou. E nunca mais, olha o texto diz, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei de Israel. Quer dizer, Deus sabia dos resultados ou não? Quando ele escolheu Saul? Claro que não, Brasil. Ele se arrependeu. Isso mostra que a figura desse Deus é a figura de um fracassado, como qualquer um fracassado entre nós. Em Jeremias, capítulo 26, versículo 19, diz o seguinte: mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá e todo Judá? Antes não temeu o Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. Nós fazemos um grande mal ao Senhor contra essas almas. Veja que o texto está dizendo de novo se arrepender. Você compreende isso? Mas os advogados podem, é evidente, todos esses advogados aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é advogado de Deus, todos esses daqui. Esses advogados, ou esses advogados apologetas de Deus, que não conseguem colocar Deus para falar, porque eu acho que um gravíssimo problema é quando o camarada tem um Deus invisível e ele quer defender esse Deus invisível, mas sem colocar Deus para falar. Como é que Deus não pode falar? Como é que Deus não pode se manifestar? Como é que Deus não pode se comunicar? Como é que o Jesus que ressuscitou não pode se presenciar? Não pode interagir? Não pode, de modo nenhum, porque ele é espiritual. Tá, mas e Jesus? Não pode? Não pode. Aí tem que vir os advogados carnais de Deus, advogados que erram e que brigam entre eles, porque todos os dias tem debates de advogados com advogados dizendo que Deus disse isso e que Deus... Não, Deus não disse isso, Deus disse aquilo. 2 advogados, 4 advogados, 6, 8, 10, 15, por aí vai. Todos os dias você vê debates deles brigando, dizendo que Deus disse isso, Deus disse aquilo. E Deus, em nenhum momento da entrevista, do debate, liga para a rádio, para a TV, ou liga para um dos telefones dele. Peraí. Advogado A, diga aí para o advogado B, coloca ele na linha. Diga que eu estou falando isso. O pré-tribulacionismo está certo. Ou não, o pós-tribulacionismo está errado.
Ou não, o mesotribulacionismo, ou o pós-milenismo, tá certo, tá errado, tá isso, tá aquilo. Não, meu irmão, é briga de criança. É criança brigando com criança. E essas crianças são barbadas. Tem barba, tem bigode, tem cabelo branco e diz que entende alguma coisa. Então esses advogados, eles podem se contorcer como quiserem, mas o texto é claro, meu irmão. Os tradutores foram claros no que tange o contexto do texto. Deus se arrependeu e isso mostra o seu fracasso. Faz o seguinte, aceita que dói menos. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração, meu Brasil, que você tenha entendido perfeitamente o que eu tenho dito para você, não apenas neste vídeo, mas em todos os vídeos. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e visse todos os nossos conteúdos que nós passamos aqui. Espero que você se convença disso. Para mim, particularmente, eu não posso dar crédito a uma palavra que, primeiro, não tem o menor funcionamento. Segundo, é inútil, completamente, porque não funciona em nada. Você que confia nisso daqui, o único que confia nessas coisas aqui e dá certo, que é próspero, são os pastores, são os presidentes dessas organizações e instituições religiosas. Eles são os únicos que conseguem ter prosperidade e falar com Deus. Você não. Você não pode. Você está entendendo agora? Então eu pergunto para você do outro lado, coloca nos comentários, por favor e por gentileza. Será que restou alguma dúvida sobre a total incompetência desse Deus? Porque veja, um Deus que é perfeito, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus omnipresente, que vive se arrependendo e se irritando com os resultados das suas próprias ações, é o quê? É um incapacitado. Você entende? É um ser fracassado. Isso é o retrato mais fiel possível da incompetência desse Deus. Nós poderíamos aqui, por exemplo, citar centenas de versículos que comprovam de maneira cabal a total incapacidade de Deus em corrigir seus próprios erros. Eu gostaria que você do outro lado entendesse definitivamente uma coisa. Se de fato existe um Deus, e o mesmo, ele é o Criador de todas as coisas, um ser perfeitíssimo, um ser omnipresente, onisciente, onipresente. Então a figura de Jesus Cristo e seu sacrifício no madeiro não é proveitoso em nada. Foi tudo em vão, foi tudo inútil. Porque como é que um Deus que é onipresente vai permitir que haja um sacrifício do seu próprio filho dentro dele mesmo? Você compreende isso? Cara, se alerta diante disso tudo. Um fortíssimo abraço para você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários, comenta aí, compartilha se você quiser e puder. Forte abraço e até o próximo vídeo, Brasil.